Muito bem! Olha só que maravilha! Lembra de mim? Eu estava apresentando o outro link e agora eu tô aqui de volta nesse link novo. Eu saí correndo, consegui trocar de estúdio, que é idêntico ao outro estúdio, entrei pelos tubos da internet e agora eu estou aqui. Seja bem-vindo. Se você está chegando aqui, é a primeira palestra, a unidade que você está clicando, seja bem-vindo, fica à vontade. Se quiser passar para ir no banheiro, talvez agora tem que ir correndo, porque já vai começar. Galera, eu quero conversar com você agora, você que já está na idade de pensar assim, eu queria morar sozinho, mas aí sua mãe não quer se mudar? De repente quem tem que se mudar é você, e para isso o que você precisa? Do emprego, importantíssimo, emprego importantíssimo. Então nós vamos conversar agora, nesse momento, sobre os desafios do primeiro emprego, e não é comigo. Você vê que eu sou comediante, você não sei falar tanta coisa sobre primeiro emprego, né? Eu sei bem pouca coisa. E para falar sobre isso com a gente, vai ser a Luciane Linden, que vai bater esse bate-papo muito maneiro. Então, uma salva de palmas, você de casa, aplaude que eu tô vendo, hein? Luciane! Olá! Seja bem-vinda. Olá, o palco é seu, Luciane, Obrigada. aproveite. Obrigada. Olá, pessoal, tudo bem? Prazer estar aí com vocês. Eu sou a Luciane, como já foi apresentada, vocês podem me chamar de Lu. E eu venho aqui, então, apresentar hoje duas pessoas para vocês, que vão estar conversando conosco sobre os desafios do primeiro emprego, que é a Melina, da SAP, e também a Marina, da Unitec, do Polo Tecnológico da Unicinos. Sejam bem-vindas, meninas. Que bom estar com vocês aí. E a gente vai começar, então. Quero também falar para vocês que eu trabalho dentro da Unicinos, num setor chamado Unicinos Carreiras, que é um setor que cuida da gestão de carreira dos alunos. E lá a gente faz esse trabalho de orientação para ajudar os alunos tanto a escolher o curso, então com alguma dificuldade, vocês que estão nos acompanhando hoje aqui, tem muitos que estão ainda nessa dúvida, né? Outros já sabem o que fazer. E a gente agora, então, vai conversar sobre primeiro emprego, quais são esses desafios. Então, eu vou convidar primeiro a Marina para se apresentar aqui para nós, para falar do que ela faz na SAP. Aliás, a Melina, né, para falar da SAP. E também, então, quais são os desafios que ela percebe, para contar aqui para a gente. Bem-vinda, Melina. Obrigada, Lu. Olá, pessoal. Eu espero que vocês me escutem bem aqui. Então, é um prazer, estou muito feliz de estar fazendo parte desse momento. Eu sou a Melina Lessa, eu trabalho na SAP, vai fazer 6 anos ano que vem. Iniciei como estagiária e hoje eu lidero um dos programas de estágio da SAP que chama SAP Internship Experience Program, mais conhecido como IXP. Aqui a gente tem como propósito ajudar os nossos estagiários a encontrarem o seu propósito. Essa é a maior ideia do nosso programa de estágio. É como a gente entende que a gente vai ajudar eles nos próximos passos na carreira, nesse desafio que é encontrar o primeiro emprego, mas principalmente nessa descoberta daquilo que a gente se interessa, daquilo que a gente quer estudar. Então é isso, hoje eu lidero esse programa aqui e ajudo os estagiários a se desenvolverem e a ficarem na SAP também. Ótimo, obrigada por se apresentar, Melina. Agora a gente vai conhecer também a Marina, da Unitec. Bem-vinda. Olá, boa tarde. Muito feliz de estar compartilhando esse momento com vocês e de conversar com essa gurizada toda aí que quer um espaço no mercado de trabalho, quer começar a trilhar uma carreira e, quem sabe, a área das tecnológicas possa ser uma excelente opção. Eu trabalho há 3 anos no Tecnocinos, lidero o desenvolvimento de startups e converso também com a Melina e com todas as empresas que compõem o parque
Só para dar uma ideia para vocês, o Parque Tecnológico e a incubadora Unitec já existem há 20 anos e atuamos regionalmente no Rio Grande do Sul, com intersecção nos 26 estados brasileiros e também fazendo a ponte com vários países aí no Oriente e no Ocidente, trocando experiências, exportando talentos, empreendedores e intraempreendedores também. Hoje o parque conta em torno de 110 empresas, entre startups e empresas consolidadas, gera em torno de 10 mil empregos diretos e normalmente nós temos em torno de 200 a 300 oportunidades de emprego abertas no parque. E após a pandemia, que acelerou a transformação digital no mundo empresarial, essas vagas em aberto subiram para 1.000. Então, não só no Tecnocinos, mas em todos os outros parques tecnológicos e empresas de base tecnológicas, tem muitas oportunidades de iniciar uma carreira, né? E não precisa necessariamente estar em cursos ligados à TI. Aos poucos a gente vai conversar mais sobre isso e tenho certeza que vocês vão curtir muito o que a gente tem para mostrar para vocês, esse universo maravilhoso que é das carreiras nas áreas de tecnologia e inovação. Que coisa boa, gurias, ouvi-las e perceber que é desenvolvido esse trabalho tão forte dentro, pertinho, né, da universidade, dentro do campus São Leopoldo, onde está o polo tecnológico e uma das unidades da SAP, e com tantas oportunidades que a Marina está comentando conosco aí, que aumentou, inclusive, com a pandemia, que talvez, à primeira vista, a gente poderia pensar que não, né, que fosse o contrário, mas que, de fato, enfim, tem muita oportunidade, não é só para o pessoal que está nas áreas tecnológicas, bem importante que tu trouxeste isso. E bem, então, quero que vocês contem para nós agora um pouquinho também, acho que podemos começar agora com a Marina. Começa nos contando um pouco dos desafios que tu percebes de quem está começando esse primeiro emprego, porque a gente percebe que uma das coisas que o mercado de trabalho ele nos exige é a experiência, a dita experiência. E aí, quem não tem experiência faz o quê? Né? Contem para nós um pouquinho, para dar uma dica aí para o pessoal. Então, pessoal, eu vou contradizer essa máxima de que a experiência é o que mais importa, né? Hoje, as empresas, mundo afora, buscam perfis, né, profissionais. Pessoas que detenham algum conhecimento, tenham algumas habilidades, mas que, acima de tudo, tenham atitude, né? Atitude empreendedora. E quando eu falo em empreendedorismo, eu não falo só em quem quer abrir um negócio, iniciar uma nova empresa. Eu falo em características do comportamento empreendedor que são essenciais no mercado de trabalho hoje, não importa o setor ou a área, no comércio, na indústria, no agronegócio, no setor de serviços, e não importa a atividade econômica também. Pessoas que tenham criatividade, pessoas que tenham uma escuta ativa, pessoas que tenham habilidade de comunicação, pessoas que falem uma língua estrangeira, né? Essa questão da língua estrangeira é bem peculiar, mas bastante importante, né? Hoje, com a virtualização do trabalho, né? Com essa nova realidade de relacionamento, né? Virtual, derrubam fronteiras, né? E a língua dos negócios é o inglês. Então, eu digo aqui no parque, não importa se você cursa, se você está no ensino médio, se você está terminando o ensino fundamental e busca uma vaga de jovem aprendiz, ou você cursa uma graduação de filosofia ou na área de humanas, você pode sim trabalhar numa empresa de base tecnológica, que trabalhe desenvolvimento de inovação intensiva em conhecimento. Se você falar o inglês, já é uma skill essencial, porque as hard skills das pessoas a gente pode desenvolver de forma rápida e bastante objetiva
através de treinamentos, né? E através de acompanhamento do trabalho dos colegas, né? A língua inglesa é uma habilidade que leva mais tempo para ser desenvolvida. Então, se eu tivesse já uma dica para dar para vocês que estão começando, estude uma língua estrangeira. Estude o inglês preferencialmente, porque isso abre portas para vocês para trabalhar do lugar onde vocês estejam para qualquer lugar do mundo, né? Então, a primeira dica aí valiosa da nossa conversa hoje, e quero deixar a Melina trazer aí um pouquinho do que a SAP vivencia aí no recrutamento de talentos, e se o que eu estou falando é uma verdade ou a Melina tem uma visão diferente. Sim, vamos ouvir então a Melina. A SAP que também tem programas que são específicos, né, para quem está entrando no mercado de trabalho. Conta para nós, Melina. Eu acho que eu não colocaria em palavras melhores do que a Marina trouxe, do que a SAP acredita de fato que são os nossos novos talentos. Vai muito além do teu conhecimento em qualquer linguagem de programação ou de qualquer habilidade que tu tenha com comunicação, ou, enfim, é bem o que ela disse, a gente trabalha em conjunto e a gente faz com que vocês se desenvolvam em conjunto. Mas falando um pouco do nosso programa de estágio, como que a gente recruta essa galera que está entrando no mercado, está se descobrindo, que está nesse momento, nessa fase de exploração. Eu gosto de dizer que o estágio é uma fase de explorar, de fazer tentativas. E essas tentativas vão ser de sucesso ou de falhas. E está tudo bem. Eu acho que é essa descoberta que vai fazer a gente entender que está sim tudo ok se a gente descobrir que a gente não gosta daquilo. Eu gosto de falar para os estagiários aqui que às vezes a gente se preocupa tanto em focar naquilo que eu quero, naquilo que eu gosto, em como que eu vou me desenvolver, e se esquece de perceber aquilo que a gente não gosta. Isso é tão importante quanto a gente descobrir qual que é o nosso caminho, ou o que a gente quer aprender mais. Então, entrando, digamos, dentro do IXP, né, passando no processo seletivo, o que a gente observa? A gente observa 4 elementos importantes. O primeiro é a iniciativa, então a gente acredita que as pessoas deveriam ter essa iniciativa da busca, de ser curioso, de tentar entender, de querer ir atrás da informação. A segunda é a perseverança. Imagine o Spotify, né, que hoje é uma plataforma de música aí online. Se aquela pessoa que desenvolveu a fita cassete, talvez vocês nem saibam o que é uma fita cassete, e muito menos um negócio de botar no rádio lá, fazer tocar, tinha que rebobinar, dar play e voltar. Se a pessoa que desenvolveu isso, ou se a indústria musical não tivesse perseverança suficiente para chegar onde está hoje, as coisas talvez não tivessem acontecido. E isso está muito ligado com o valor de empreender que a Marina trouxe. Não é em desenvolver um negócio novo, e não é em ser dono do seu próprio negócio, mas é ir lá, ir atrás da inovação, é inovar, é buscar o diferente, é construir experiências diferentes, é construir descobertas diferentes e falhar. Faz parte do processo de inovação a falha. A gente entender o que deu errado e o que a gente precisa mudar. A gente voltar no nosso caminho e começar de novo. É o mercado, é assim que as coisas funcionam, é dessa forma que a gente trabalha e acredita. E o nosso 4º elemento, que seria, de fato, o seu superpoder, que a gente chama aqui de X Factor. Então, qual que é o seu superpoder? O que você tem a contribuir com a população aqui dentro da empresa? O que você faz de diferente? Porque cada um tem o seu superpoder. E isso eu garanto para vocês. Talvez a gente vá descobrir com muitos anos de experiência e faz parte do nosso processo, mas todo mundo tem o seu superpoder. Então, são esses elementos que a gente constrói para ajudar os novos talentos a encontrarem o seu propósito. A SAP, o programa de estágio, ele está, sim, vinculado a pessoa estar cursando uma graduação, mas a gente tem também em parceria com essas escolas técnicas. Então, tu está terminando o ensino médio, está fazendo uma escola técnica, existe estágios técnicos aqui dentro da SAP para te desenvolver, para te conhecer. Então, tem muita gurizada jovem, muita gente entrando e descobrindo e se descobrindo nesse mundo. Mas eu diria, então, a primeira dica da Marina é estudar o inglês, né? Isso aí é uma língua técnica. A minha segunda seria descubram aquilo que vocês não gostam. É legal também.
Olha, super valiosas essas dicas. Tem muitas outras que as gurias ainda vão contar aqui para a gente. E vocês trouxeram já alguns pontos bem importantes. Essa questão da iniciativa, da curiosidade, de empreender, ter essa visão empreendedora, independente de estar à frente de um negócio próprio, ou então inserido dentro de uma organização, mas ter essa visão, então, de trazer inovação, de trazer esse superpoder, que é, então, o que a Melina está compartilhando aqui com a gente também. E a conversa de vocês aqui está super alinhada, né? E eu trago um outro ponto aqui também, enquanto orientadora de carreira, a Melina mesmo falou sobre conhecer aquilo que a gente não gosta, né? Às vezes é por aí que a gente precisa começar. Eu talvez não saiba ainda o que eu goste, ou que eu fundamentalmente goste, mas sabendo que eu não gosto, fica mais fácil de descobrir aquilo que eu me identifico mais. E se lançar em experiências, se colocar em experiências, nos ajuda também a perceber e a ver na prática se, de fato, a gente tem identificação com aquilo que a gente imagina que tem identificação. Porque a gente pode se surpreender. A pandemia nos ajudou muito a se colocar em experiências novas. Esse contexto virtual, que para muitas pessoas era muito ansiogênico, difícil, talvez, né, ficavam um pouco receosas. Hoje isso é algo tão comum e vai permanecer. E ontem mesmo eu li uma reportagem de que tem muitas profissões novas que vão surgir que a gente não tem nem ideia que vão surgir, né? Então, qual o caminho que a gente deve seguir? As carreiras não são mais lineares, né? A gente não sabe mais, eu vou começar isso e vou fazer aquilo. Não, a gente vai construindo ao longo da nossa trajetória. Por isso, é tão importante se colocar em experiências novas, desenvolver essas competências que vocês estão trazendo aqui, que são muito valiosas, tanto as técnicas que se desenvolvem, né, Marina? Tu estavas dizendo isso. Se a pessoa tem vontade, ela pode aprender, mesmo tendo um grau de dificuldade para alguma coisa, mas o principal de tudo são essas competências de comportamento, essas chamadas também soft skills, né, que vocês bem trouxeram, e acho que a gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre. Então, eu quero que agora vocês nos tragam outros pontos, né, alguma outra dica que vocês têm para compartilhar com o pessoal. Eu posso acrescentar aí na conversa, no bate-papo que a gente está tendo, a questão da ousadia, né? De se permitir experimentar, né? E de navegar em horizontes talvez não tão conhecidos, né? Que a gente não domine tanto, porque se tem uma hora que a gente pode fazer isso de uma forma muito tranquila, é quando a gente é novo e a gente está iniciando a carreira, né? Depois a gente passa a ter algumas obrigações na vida, os boletos para pagar aumentam, e aí a gente tem algumas questões que nos impedem de ousar tanto assim, né? Mas eu digo para quem é jovem, abuse da ousadia agora, experimente oportunidades que aparecem, né? Não deixe passar, porque é uma construção, né? Todo conhecimento, toda experiência, toda vivência que a gente tem vai somar, pode ter certeza, para construir o profissional que você será amanhã, né? E com relação à questão das tecnologias, eu queria trazer isso para vocês, né? Que a tecnologia ela não é um setor específico, né? Não vai estudar as engenharias ou a computação, enfim. A tecnologia ela vai perpassar todas as profissões, né? Então, assim, do agronegócio à medicina, né? A gente vê a tecnologia no dia a dia dos profissionais dos mais variados níveis de senioridade, né? A gente vê cirurgias feitas através da robótica, a gente vê drones monitorando lavouras, né? A gente vê sistemas de gerenciamento da produção agrícola muito sofisticados, linkando com a previsão do tempo, linkando com questões de solo e características geográficas das regiões. A gente vê a tecnologia perpassando todas as profissões de humanas também, né? Então, a Unicinos ela faz
essa transversalidade aí da tecnologia, e ter o parque tecnológico e a incubadora próximo da academia também gera essa oportunidade de entrar em contato com a tecnologia, de experienciar, quem sabe, trabalhar numa empresa que tenha foco em TI, em automação, comunicação e convergência digital, né? E tecnologias para os mais diversos setores, né? Hoje, muito em voga, a gente vê aí a tecnologia da saúde tendo um desenvolvimento enorme em função das questões que a gente vem passando aí relacionadas ao Covid, né? Então, grandes avanços na área da saúde, a gente faz avanços também quando a gente passa por desafios e dificuldades, né? Não é quando está tudo bem e o mar está calmo que a gente inova e faz grandes avanços disruptivos, né? Então, a gente vê o setor da saúde avançando muito com a tecnologia, e eu dou uma quarta dica, então, para vocês, para inserir tecnologia na vida profissional de vocês, porque a gente vê a filosofia com a tecnologia lá fora, a gente vê inúmeras oportunidades de cruzar a tecnologia com as expertises técnicas de cada setor. Então, pense nessa questão de desenvolver-se nas áreas das tecnologias, não importa a profissão que você venha escolher. Ótimo, Marina, trouxeste um ponto aí fundamental, desde a transformação digital até, enfim, todos esses aspectos aí que envolvem a tecnologia em todas as áreas. Tu trouxeste bem que desde a filosofia, uma área que à primeira vista poderia parecer que não tem uma relação direta, né? Não tem uma relação direta, mas que ainda assim é importante e em algum momento também vai ser necessário. Hoje, quantos profissionais tiveram que se reinventar e fazer usos das tecnologias para alcançar os seus clientes, pacientes? Então, fundamental também esse ponto. Então, Melina, o que mais tu tens para nos contar? Eu gosto de recapitular as coisas, né, para que a gente não se perca na conversa. Então, a gente falou na aprendizagem de uma língua estrangeira, a gente falou em descobrir aquilo que a gente não gosta, a gente falou em ousar, a gente falou em entrar e conhecer as tecnologias, e eu vou falar em se conectar. E a conexão não é essa conexão exclusiva de rede social, ou essa conexão exclusiva de conversas no sentido da gente, assim, conhecer alguém num barzinho. Essas conexões, elas são valiosas, obviamente, são conexões, é a troca de pessoas, mas é as conexões que a gente está fazendo hoje. Qual é o evento que a gente está? Conecta. Acho que isso já chama e já traz na gente aquilo que é o embasamento. A gente precisa conhecer pessoas, a gente precisa nos colocar no holofote e tentar entender como que o mundo está funcionando hoje, quais são as necessidades, onde eu posso me destacar, onde eu posso ousar, onde o meu superpoder vai ter prioridade, onde eu vou fazer diferente, onde eu vou ter um espaço para fazer diferente. Então, conectar-se com pessoas influentes, conectar-se com pessoas do mesmo interesse, conectar com pessoas que estudam ou que sabem aquilo que eu estou com interesse em saber, ou conhecer mais, ou me desbravar naquilo, são elementos que fazem a gente construir um caminho onde a gente vai estar passível, obviamente, como eu tinha dito antes, de erros, mas a gente vai estar passível de estar perto de estar fora, no caso, da nossa zona de conforto, desse momento da gente entender se vale a pena a gente dar um passo a mais, se a gente tem que dar uma segurada nesse momento e tentar isso numa outra situação. Porque exatamente como a Marina trouxe, hoje, agora é o momento de vocês tentarem. Hoje, agora é o momento de vocês explorarem. Ao longo do tempo, as responsabilidades, elas aumentam. Isso é um fato, né? O nosso ciclo de vida funciona dessa forma. Mas é tão legal a gente se dar a oportunidade de descobrir, é tão legal a gente se colocar numa posição de aprender, né? Estou aqui para aprender, não sou eu a pessoa que vou ensinar. E o quão legal é a gente se sentir assim, tipo,
preciso me conectar com outras pessoas, preciso estar próximo de outras pessoas para que eu consiga me desenvolver, para que eu consiga, talvez, encontrar respostas para as minhas dúvidas ou gerar outras perguntas. Às vezes, a gente vai numa conversa com uma pessoa com inúmeras questões. Tu sai de lá com nenhuma questão respondida e só com o dobro das perguntas. Aí tu fica assim, o que adiantou essa conversa se eu sair de lá com mais perguntas ainda? Mas a gente deita a cabeça no travesseiro, o dia seguinte vai fazer aquilo, fazer assim, ó, puff, e simplesmente clareia, porque houve troca, porque houve experiência. A gente gosta muito aqui na SAP de colocar pessoas que estão recém começando, nossos estagiários, no caso, que é o primeiro, muitos deles o primeiro emprego, e pessoas que recém foram contratadas, né, que recém se tornaram efetivas na empresa, para trocar experiências, porque a ansiedade é a mesma, os desafios são muito parecidos, meu Deus, será que eu vou conseguir? Todo mundo passou por isso. Então, essa troca, essa busca, ela é muito, muito, muito valiosa. Então, encontrem conexões, né, que façam vocês se questionarem. Encontrem conexões que façam vocês quererem se desenvolver e estar nesse passo da ousadia, do conhecimento, de destacar o teu superpoder e, consequentemente, talvez porque não se conectar com pessoas que vão dar o passo de vocês para aprender uma língua estrangeira. Então, eu acho que a minha dica também, mais uma, seria contribuir com conexões. Sim, bem sugestivo, já que estamos aí no evento Conecta, que tem como objetivo essa conexão também e de trazer essas trocas e contribuir para o desenvolvimento. E está sendo bem prazerosa aí a nossa conversa, imagino que o pessoal aí também está aproveitando bastante, valiosas dicas. E essa conexão que tu falas, né, Melina, tanto da conexão consigo mesmo, então, identificar aí o seu superpoder como um dos elementos que tu trouxe, e outro que também é de se conectar com outras pessoas. A universidade, ela propicia uma conexão muito importante e valiosa, que é de você tomar contato tanto com o conhecimento, mas também com outras pessoas, outros modos de entender as coisas, tanto com professores, colegas. Então, a gente abre a cabeça, né? Você enxerga uma coisa daqui a pouco, e como dizem, uma vez que a gente conseguiu ver, a gente não consegue desver, né? A gente vai ampliando. Tem uma frase do Einstein que eu gosto muito, que ele diz assim: uma mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Ou seja, a gente sempre vai expandindo e ampliando a nossa percepção. E com isso vem soluções, que é uma competência, uma soft skill super valiosa, que é a competência da resolução de problemas, a criatividade, como aspectos aí bem importantes. E tem um outro ponto que eu quero dividir aqui com vocês, com o pessoal todo, né, que é com relação a quando a gente está iniciando uma graduação, não é necessário chegar tão lá no final do curso, ou mesmo concluir o curso para se inserir no mercado de trabalho. Como vocês mesmas estavam falando, eu quero destacar esse ponto. Desde o início da graduação, é possível, já no primeiro semestre, segundo semestre, começar a prática de um estágio. Não é só porque o curso tem os estágios obrigatórios, que alguns cursos têm, mas também tem os estágios extracurriculares, né? Que inclusive o Unicinos Carreiras, que é o setor lá que eu trabalho, é quem faz essa ponte aí com as empresas, criando oportunidades aí para os alunos. Então, queria que vocês também falassem um pouquinho sobre isso, sobre essa possibilidade já de desde o início, e qual a importância disso, de desde o início da formação, se colocar nessas experiências. Posso, Melina? Claro, vai lá. Então, pessoal, acho que essa fala é bastante importante, né? Porque eu vou dizer para vocês uma experiência pessoal minha. Eu passei a aproveitar a minha graduação a valer mesmo quando eu comecei a trabalhar. Porque eu fazia a conexão do que eu estava vendo em sala de aula com o que eu estava vivenciando no trabalho. E aí pude aproveitar as experiências e as expertises dos meus professores muito mais entendendo para que aquele conhecimento serve, né?
e resolvendo questões de lacunas de conhecimento do meu trabalho com a universidade. Aí vira uma troca simbiótica, onde a universidade contribui com o trabalho e o trabalho contribui com a universidade. As coisas fazem muito mais sentido, né? E meu pai me dizia lá atrás, eu não cozinho na primeira fervura, já tenho mais de 40, tá? Mas meu pai dizia, estuda, minha filha. Depois você trabalha, se dedique aos estudos. Não foi um conselho válido para mim. Eu aproveitei o meu estudo quando eu aliei ele ao trabalho, né? Que eu encontrei sentido porque eu estava vivendo dentro de sala de aula. E encontrei apoio porque eu estava vivenciando dentro do mercado de trabalho. Então, essa questão de trabalhar cedo, eu super estimulo por uma experiência pessoal, tá? E essa é a minha contribuição que eu tenho para vocês. Quanto antes vocês puderem fazer essa troca e essa complementação, melhor e mais aproveitada vai ser a graduação de vocês. Ótimo, obrigada, Marina. Eu acho que eu complementaria, eu também acredito que quanto antes, melhor, porque a gente está aqui defendendo as experiências, a gente está defendendo a exploração, a descoberta, a ousadia, e para a gente ter tempo de fazer tudo isso, a gente tem que começar o quanto antes a gente puder, quanto antes despertar a nossa curiosidade, porque também não adianta a gente começar lá antes, a gente não entende que isso é o nosso propósito, né? Então, eu acho que tem que estar alinhado com aquilo que vocês acreditam antes de qualquer coisa. Ah, não, eu acredito que eu preciso de um X tempo para me adaptar com um mundo novo da universidade, sair do ensino médio, estou entrando na universidade, preciso explorar esse mundo agora. Show, vai fundo. Mas tem pessoas, como a própria Marina descreveu ela, que precisa dessa conexão com outra realidade para fazer isso dar sentido, para ela poder encontrar o propósito dela. Então, descubram esse momento de vocês, assim, quando vai dar aquele clique inicial, onde a coisa vai começar a fazer sentido para vocês desbravarem. Mas eu também sou super a favor da gente, o quanto antes começar, o quanto antes se permitir, o quanto antes se descobrir. A gente vai ver que hoje as relações, elas estão em disparada. A gente está muito mais trabalhando com aquilo que a gente acredita como pessoa, em como a nossa cabeça funciona, em como a gente está feliz e satisfeito nesse trabalho mental, principalmente. Então, explorem isso, estejam felizes com a mente de vocês também. Sim, obrigado, gurias. Agora a gente já vai se encaminhando para o final aqui da nossa atividade. O papo rolou bem aqui e passa rápido. E eu quero pedir para vocês ainda deixar uma última dica com relação a processos de seleção. Eu percebo, enquanto orientadora de carreira, vamos ver se vocês concordam comigo, que a questão de se colocar interessado na oportunidade é uma das coisas mais valiosas de um processo de seleção. Muito mais do que a pessoa ter super experiência, como a gente falou, que, né, nesse momento não é tão necessário, mas dela ter vontade, disposição, dela, de fato, querer fazer parte, integrar essa equipe, né, esse time de trabalho e dar o seu melhor. Então, queria ouvir vocês ainda fazendo o fechamento já, né, com relação a uma dica aí para processo seletivo. Marina, queres começar? Como eu comecei todas, eu fiquei quieta, né? Para tentar dar oportunidade para a Melina. Mas não tem problema, eu finalizo aqui dizendo para vocês que, como eu comecei, a atitude é bastante importante, né? Acreditar em si e ter vontade de fazer acontecer é o que vale, né? Vontade de aprender, vontade de contribuir, de fazer diferença e de gerar resultado naquela corporação. E quero colocar aqui que o Tecnocinos tem um programa chamado Talentos Escola, que, se você não conhece, você pode pedir na sua escola para visitar o Parque Tecnológico, para conhecer as empresas do parque, conhecer tudo o que acontece nesse ecossistema de inovação da Unicinos, né? E conversar com profissionais que estão começando, que estão no meio das suas trajetórias, e profissionais sêniores que já estão numa posição já de liderança dentro dessas empresas. A gente traz desde empreendedores de startups, de pequenas empresas, de base tecnológica, até pessoas como a Melina
e outros profissionais ligados a outras multinacionais que também estão no parque, como a SAP, a HT Micron, a Indiana HCL, temos também a Americana Blue Cielo, entre outras, e também várias empresas nacionais, pequenas, grandes empresas, que também são competitivas internacionalmente exportando, né? Então, quero deixar aí as portas do Tecnocinos e da incubadora abertas aos alunos que desejarem fazer visita com sua escola e conhecer mais de perto, em loco, o que acontece por aqui. Obrigada, Marina. E eu acho que finalizo dizendo assim, as pessoas não se importam com o quanto vocês sabem, até elas saberem o quanto vocês se importam de fato. Então, lembrem de ser vocês, lembrem de serem curiosos, lembrem de se colocar à disposição, lembrem de dar essa iniciativa e de mostrarem o superpoder de vocês. É isso que a SAP acredita, é isso que a gente busca nos nossos perfis profissionais. E se vocês têm interesse de conhecer mais sobre como a EXP funciona, vocês podem colocar no Google SAP IXP Career. E vocês vão ter ali tudo uma descrição sobre como o programa funciona. Vocês vão ver as vagas abertas para São Leopoldo também. Tem vagas ali, como eu falei, para escolas técnicas. Então, se vocês já estão nesse caminho e é o interesse de vocês, busquem lá. Conectem comigo no LinkedIn. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me procurar, me consultar. A gente conversa e troca uma ideia. Lembrem, conectem-se. Obrigada, Marina. Obrigada a vocês, meninas, por esse momento valioso aqui. Sucesso para todos. Obrigada. Muito bem, muito obrigado, Luciane. Adorei. Mentira que a gente tem aplauso agora. Não, aplauso? Aplauso para Luciane! Que maravilhoso. No próximo bloco eu vou pedir para entrar um Palio Weekend aqui dentro. Muito bem, galera. Adoraram? Eu adorei. Vocês estão adorando? Eu estou adorando também. E nós vamos continuar de link em link nessa tarde. Então se preparem para o próximo link que vai aparecer. Passem aí, vão passando. Enquanto isso, aproveita também, vai no banheiro, né? Dá uma relaxada e nos vemos no próximo link. Até mais! Na real, o link é pro outro lado, é esse aqui lado aqui. Oi, sabia que além do site, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, a Uni também tem TikTok agora? Calma que não tem dancinha minha lá. Ainda não. Já tem conteúdo do evento e vai ter muita coisa da Unicinos sobre os nossos campus, dicas diárias dos cursos e o que tá rolando na universidade. Curtiu? Então segue lá, @Unicinos no TikTok.